Bom, eu queria começar a nossa conversa sobre Além do Seu Sucesso a partir de uma porção do Evangelho, mais precisamente o Evangelho de Lucas, o capítulo 4. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, Jesus está na sinagoga de Nazaré, a sua cidade. Jesus nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, e ele está aqui na sinagoga. A sinagoga era o templo religioso judaico. Na verdade, o templo mesmo era um só, o de Jerusalém. E fora do templo de Jerusalém, naquela comunidade de Israel daquela época, e até hoje, eles se reuniam então nas sinagogas. Jesus está numa sinagoga e ele abre a Bíblia, ou abre as Escrituras. No caso, ele abre o livro do profeta Isaías, no capítulo 61 de Isaías. Mas aqui no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, Jesus lê o profeta Isaías naquela manhã de sábado na sinagoga, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, proclamar o ano do jubileu do Senhor. Palavras de Jesus. E ele, depois de ler esta porção do profeta Isaías, ele pronuncia o seguinte: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Porque a palavra do profeta Isaías foi uma palavra anunciando a chegada do Messias, prometido ao povo de Israel. O povo de Israel aguardou desde Abraão, seu antepassado, esse dia, quando o Messias estaria presente entre eles. Então Jesus diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, a recuperação da vista aos cegos, libertar os oprimidos, os cativos. É como se ele dissesse: eu sou o Messias, eu estou presente, e a profecia de Isaías se cumpre hoje em mim. Bom, o que é que isso tem a ver com Além do Seu Sucesso? Bastante coisa, talvez mais do que você já tenha ouvido ou tenha passado pelo seu entendimento ou a sua imaginação. É verdade que a Bíblia Sagrada apresenta um sem número de princípios e verdades relacionadas à carreira profissional, à vida profissional e ao sucesso profissional. É verdade que a Bíblia Sagrada conta histórias de homens extraordinários que empreenderam de maneira extraordinária e alcançaram resultados extraordinários. É verdade que você vai encontrar na Bíblia Sagrada princípios que podem conduzir você ao sucesso. Você vai encontrar exemplos. Você encontra Noé, foi um visionário. Num tempo remoto, ele enxergou uma realidade social, enxergou a iminência do juízo de Deus, teve convicção de que Deus julgaria a sociedade através de um dilúvio e construiu uma arca. E ninguém acreditou nele, mas ele construiu a arca. E o trabalho de construção de uma arca
naquela realidade, dentro da narrativa bíblica, foi um trabalho de altíssima engenharia, de um empreendimento custoso, levou tempo, houve necessidade de mobilização de pessoas, houve necessidade de planejamento, de gestão, tinha prazo. Noé não podia, quando começasse a chover, falou: segura o dilúvio aí que ainda não acabei. Então você pode pegar Noé, é um exemplo. Você pode pegar Moisés. Moisés é um estadista. Moisés é um estadista que pega no Egito um povo que é escravo, atravessa o deserto com esse povo, e 40 anos depois você já não tem mais um povo escravo, você tem uma nação com estrutura, com leis sociais, morais, religiosas. Você tem as bases de um Estado-nação. Isso tudo debaixo da liderança de Moisés. Você pode pegar, por exemplo, o sogro de Moisés, que dá a ele conselhos de como organizar essa multidão de mais de 2 milhões de pessoas que atravessam com ele o deserto. Jetro vai dizer que ele deve organizar o povo em grupos de 1.000, de 100, de 50, de 10, e estabelecer líderes e comandantes para os respectivos grupos. Então, você pode olhar para a Bíblia e dizer: a Bíblia me ensina princípios de organização e de estruturação de coletivos. Você pode olhar para a Bíblia e encontrar Davi, rei, é um estadista também. Ele tem uma visão, ele quer construir um templo para Deus. Mais do que construir um templo, ele quer construir um maior templo, ele quer construir o mais luxuoso templo, ele quer construir a obra mais suntuosa de todo o seu reinado, da sua época e do contexto de então, porque ele diz: o nosso Deus é o maior, o nosso templo tem que ser o maior, o nosso Deus é o melhor, o nosso templo tem que ser o melhor, o nosso Deus é incomparável, o nosso templo também tem que ser incomparável. E ele faz um planejamento de captação de fundos, ele organiza o povo para doações, ele separa a receita do seu reinado para a construção do templo, ele faz provisão durante muitos anos, até que o seu filho Salomão assume o reino, e Davi então dá a Salomão não apenas as orientações para a construção do templo, mas todos os recursos para que o templo fosse construído, que ele, Davi, já havia providenciado. Então, se você quiser olhar para a Bíblia e aprender planejamento, gestão, levantamento de fundos, gestão financeira, gestão de pessoas, você vai encontrar tudo isso na Bíblia. Você vai encontrar Neemias, por exemplo. Neemias, o livro de Neemias na Bíblia pode ser um tratado sobre liderança. Neemias está reconstruindo os muros de Jerusalém. Aliás, aquele templo suntuoso feito por Salomão, ele vem abaixo quando o povo de Israel é levado cativo ou para o cativeiro da Babilônia. Nabucodonosor, o rei, o grande imperador da Babilônia, ele passa por cima do território de Israel, destrói o território de Israel, destrói o templo de Israel, destrói a cidade de Jerusalém e leva escravos para a Babilônia. E passam-se então 70 anos, e depois de 70 anos, a Bíblia conta a história de um homem chamado Esdras, que traz o povo do cativeiro da Babilônia de volta para Jerusalém. Conta a história de um homem chamado Zorobabel, que reconstrói o templo em Jerusalém. E conta a história de Neemias, que reconstrói a muralha ou os muros de proteção da cidade de Jerusalém.
E você pode sim ler os livros de Esdras e Neemias na Bíblia Sagrada como um grande tratado de liderança, e você vai aprender muita coisa. Você pode olhar para Jesus como um grande articulador, como um grande fomentador de equipe, como formar equipe de alto rendimento baseando a sua reflexão na pessoa de Jesus e na prática de Jesus. Aliás, eu tenho livros assim na minha sala, na minha estante. Jesus, o maior coach que já existiu. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Jesus, o maior mestre que já existiu. Jesus, o maior formador de equipe que já existiu. Jesus é o cara, até para essas coisas. Eu tenho lá minhas dúvidas. Por exemplo, Jesus falava, ninguém entendia nada. Ele falava por parábolas, ninguém entendia nada, e quando ele explicava, ainda havia uma chance dos camaradas entenderem. Mas eu não sei porque que Jesus é um modelo de mestre, se ninguém entendia o que ele falava. Não sei porque que Jesus é um modelo de formador de equipe, porque a equipe de Jesus, quando ele morreu, se dissolveu. Um traiu, um negou, o resto fugiu. Como é que ele é um grande formador de equipe? Não sei. De onde tiram a ideia de que Jesus foi um bom formador de equipe? Bom, mas parece que o negócio de Jesus deu certo, porque nós estamos aqui falando dele, já se passaram mais de 2000 anos. Nós estamos aqui falando dele. Talvez a maior obra de Jesus tenha sido a sua igreja. Nós fazemos parte dessa igreja. Então Jesus empreendeu algo que 2000 anos depois ainda está vigente. Eu não sei se com a qualidade que ele esperava quando imaginou a gente, mas nós estamos aí. Não sei o quão satisfeito ele está com a gente, mas nós estamos aí. Você pode olhar para os apóstolos como gestores da primeira comunidade de fé. Há um conflito logo depois da morte e a ressurreição de Jesus, em que os 12 apóstolos eles se reúnem de novo. Agora eles são 11, porque o Judas já se foi. São 11. E aí então os 11 começam a divulgar a mensagem de Jesus. E você pode sim olhar para aquele primeiro momento do livro dos Atos dos Apóstolos e aprender muita coisa sobre gestão de massa, organização de movimento de massa, planejamento de expansão. Você pode fazer isso. Você pode olhar para o apóstolo Paulo como provavelmente o maior gênio da história da humanidade, que conseguiu elaborar um conteúdo e um conceito a partir do direito romano, da filosofia grega e da tradição religiosa judaica. Se você pegar o direito romano, a filosofia grega e a tradição religiosa judaica, colocar no liquidificador e bater bem batido, sem coar, você vai ter o cristianismo. Isso saiu de onde? Da cabeça de um cara chamado Saulo de Tarso, que nós chamamos de Paulo, que dá nome à nossa cidade, São Paulo. Paulo foi um dos maiores gênios da humanidade. Você pode olhar para o Paulo como um estrategista para um projeto de expansão. Foi o Paulo o grande articulador de fazer com que o evangelho saísse da Palestina e chegasse aos confins da terra. Ou pelo menos 2000 anos depois, ainda estivesse esse movimento de Jesus em expansão, com pretensão de chegar aos confins da terra. Então, você pode, é verdade, você pode olhar para a Bíblia e falar o seguinte: eu vou buscar sabedoria, princípios, verdades, conceitos que me ajudem a ser bem-sucedido nos meus empreendimentos. Você quer organizar a sua empresa? Você vai encontrar na Bíblia
princípios extraordinários para organizar a sua empresa. Você quer fazer o planejamento da sua carreira? Você vai encontrar na Bíblia princípios extraordinários para o planejamento da sua carreira. Você quer fazer um projeto de captação de fundos, levantamento de fundos, arrecadação financeira? Você vai encontrar na Bíblia princípios extraordinários para fazer isso. Você vai encontrar na Bíblia princípios para como se relacionar com pessoas. Princípios para como fazer gestão de crise. Princípios para como arrecadar fundos, princípios para como desenvolver uma equipe de alta performance. Você vai encontrar tudo isso na Bíblia, é verdade. Você vai encontrar na Bíblia praticamente tudo que você quiser. A gente aprende no seminário que a Bíblia é a mãe das heresias. Porque inclusive as heresias nascem da má interpretação da Bíblia. E pessoalmente, eu sou cada dia mais levado a crer que a grande heresia que nasce de uma leitura equivocada da Bíblia é a heresia que transforma a Bíblia num guia de autoajuda e num manual de empreendedorismo. E isso não é difícil. Basta você ser displicente, superficial na sua leitura, filho do espírito de nossa época, filho da sua cultura, muito mais do que um seguidor de Jesus de Nazaré, e você vai construir com a Bíblia uma lógica que contraria a Bíblia. Exemplo, eu ganhei um livro que o título é Como Ficar Rico à Luz da Bíblia. Ops! Você quer fazer dinheiro, ganhar dinheiro e ter muito dinheiro? A Bíblia ensina. Eu não trouxe o livro por uma questão de respeito ao autor, que inclusive respeito mesmo. Mas aí quando eu peguei aquele livro, eu pensei, como ficar rico à luz da Bíblia? Mas a Bíblia não diz que é mais fácil um camelo entrar no reino dos céus, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu? Esse cara está de sacanagem comigo. Ele quer me ver fora do céu e do reino do céu, ele quer que eu fique rico. Ele quer dificultar a minha caminhada no reino de Deus. A Bíblia não diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E como é que um camarada escreve um livro me ensinando como juntar bastante daquilo que é a raiz de todos os males? Como amar o dinheiro a ponto de estabelecer um plano de vida para ficar rico e ainda usar a Bíblia que me adverte do perigo de ser rico. Você está entendendo o que eu estou falando? Ou, por exemplo, os vários livros que eu tenho sobre sucesso à luz da Bíblia. E são vários, e também não os trouxe por respeito aos autores, porque, inclusive, eu os respeito mesmo. E alguns eu conheço pessoalmente. Mas eu fico olhando aquilo e eu tenho um certo incômodo. Provavelmente o problema é meu, não é nem dos autores. É meu. De olhar para um livro que me ensina a ser bem-sucedido, como se buscar o meu sucesso fosse algo que deveria ser o objetivo da minha vida.
e a finalidade da minha vida. É claro, porque são livros baseados na Bíblia, que estes autores vão definir sucesso, não necessariamente como ganhar dinheiro, ficar famoso, ter a cara do Brad Pitt e uma mulher igual a Angelina Jolie. Não é isso que eles estão ensinando lá. Sucesso não é isso, não é ter o carro do ano, nem a casa na praia, nem viajar para a Europa e nem trocar o guarda-roupa todo ano. Não é isso que é sucesso nos livros que eu tenho sobre sucesso à luz da Bíblia. Mas ainda assim é sucesso. E não só é sucesso, mas é o meu sucesso. Por isso que o tema dessa noite é além do seu sucesso e do meu sucesso. O que eu quero dizer é que se você observar os princípios da Bíblia Sagrada para cuidar do seu dinheiro, provavelmente você vai ter mais dinheiro ao final de um determinado período do que uma pessoa que não observa os princípios da Bíblia para administrar o dinheiro. Mas a Bíblia não foi um livro escrito para ensinar você como administrar o seu dinheiro. E muito menos não foi um livro escrito para ensinar você como ganhar dinheiro. Você será bem-sucedido se você observar os princípios da Bíblia Sagrada para gerir uma equipe e levar essa equipe a um patamar de alta performance. Vai. Se você tem um pequeno negócio e você for na Bíblia buscar princípios de liderança, você vai aprender muita coisa, e a sua escola, ou o seu pequeno negócio, a sua padaria, a sua oficina, o que você tiver, se você usar os princípios da Bíblia, provavelmente você terá uma organização saudável. Mas a Bíblia não foi escrita para ensinar pessoas como fazer a melhor padaria da cidade. E nem sobre como formar o melhor time de basquete para ganhar a NBA. E muito menos para como organizar a sua igreja de maneira que ela cresça sem parar. Porque a lógica da Bíblia é uma outra lógica. A lógica da Bíblia quer nos levar para além do nosso sucesso. Porque o protagonista da Bíblia Sagrada não é você, é Deus. O que eu quero dizer, pode ser que eu me engane, e eu peço já que Deus me perdoe se eu estou colocando palavras na boca dele. Mas eu acredito que se eu falar assim, Deus, o Senhor me ajuda a ser um sucesso, chegar lá. Senhor, é para a glória do teu nome, não é para mim não. Eu acredito que Deus vai fazer aquela carinha dele de tenho cada filho que eu vou te falar uma coisa. E que provavelmente ele vai te ensinar algumas coisas sobre como você se torna um sucesso. Ou exemplo, talvez melhor ainda. Como posso ter um casamento bem-sucedido? Se você observar o que a Bíblia ensina, provavelmente você vai ter um casamento saudável e até bem-sucedido. Mas Deus perguntaria assim, tudo bem, Ed, eu sei que você tem esses seus sonhos aí, isso sem falar em sonho, né? Não sei porque que essa palavra apareceu agora. Alcançar os seus sonhos, realizar os seus sonhos. Ô Ed, eu sei que você tem esses seus sonhos aí, meu filho, eu até te ajudo, mas você sabe que tem alguma coisa além disso aí, né? Você sabe que eu acho muito louvável que você quer ter a melhor padaria da cidade e tal, para minha glória, né? Mas você sabe que no fundo, o livro que eu escrevi é mais do que isso, né? É outra conversa, né? Você ainda não enxergou o que está por trás do véu. Você ainda está lendo a Bíblia com um véu na sua frente.
Por quê? Primeiro porque você está lendo a Bíblia achando que você é o cara e que a Bíblia foi escrita para fazer com que você atinja o máximo do seu potencial. Já ouviu isso em algum lugar? Atingir o máximo do seu potencial. Onde atingir o máximo do meu potencial seria o quê? Usar todos os dons, habilidades e tudo mais que eu tenho. O que é atingir o máximo do meu potencial? Aí Deus vai dizer assim, bom, você pensa que a Bíblia trata de você, né? Do seu casamento, do seu empreendimento, do seu dinheiro, dos seus sonhos, dos seus projetos, da sua escola, da sua equipe. Você pensa que a Bíblia trata de você, né? Você esqueceu que a Bíblia trata de mim, né? Você está ligado que a Bíblia fala de mim. E aí, quando a gente vai olhar a Bíblia e a gente vai olhar Jesus, a gente descobre algumas coisas aqui interessantes. E principalmente quando a gente faz uma checagem do que é a Bíblia Sagrada, no que nós chamamos de Velho Testamento, que é a Bíblia hebraica, e o que é a Bíblia Sagrada, no que chamamos de Novo Testamento, a Bíblia cristã. E você faz uma avaliação de como é que o povo de Deus é tratado por Deus na Bíblia hebraica e como que o povo de Deus é tratado por Deus na Bíblia cristã. E você faz uma comparação entre aquilo que Deus fala para o seu povo na Bíblia hebraica, e esse povo é a nação de Israel, e o que Deus fala para o seu povo no Novo Testamento, a Bíblia cristã, e esse povo atende pelo nome de Igreja de Jesus Cristo, corpo de Cristo. Aí você vai encontrar aqui um conjunto de promessas, onde Deus está falando para o seu povo o seguinte: se vocês obedecerem os princípios da minha lei, seguirem os meus mandamentos, forem fiéis às minhas ordenanças, fizerem a minha vontade em tudo, me colocarem em primeiro lugar, então vocês serão prósperos, a plantação de vocês vai dar um produto extraordinário, não vai ter praga na plantação de vocês, vocês serão uma nação forte, protegida, vocês se tornarão uma grande nação que vai iluminar todas as nações da terra. E aí a gente fala, opa, estou nessa aí. Mas quando você vê o Novo Testamento e Deus falando com o seu povo, a igreja de Jesus, na Bíblia cristã, se vocês seguirem o que eu disse, forem realmente leais e fiéis a mim, abraçarem a minha causa e o compromisso comigo, vocês serão odiados, perseguidos por causa da justiça, porque o mundo me odiou e me prendeu numa cruz. Não esperem melhor sorte, hein? O mundo me odiou, vai odiar vocês também. Aí você chega com o apóstolo Paulo e diz assim: Paulo, cara, desculpa, eu quero te falar assim, não é tietagem, é que, você é o cara. Você conseguiu fazer um negócio extraordinário, você pegou o que todo mundo achava que era uma seita judaica ali na Palestina, e pegou um treco que o cara que fundou morreu, e você conseguiu fazer com que isso abalasse os alicerces do Império Romano. Você é o cara, me dá aqui, faz um coach comigo. Aí o Paulo vai dizer: cara, é o seguinte, o meu papo é sobre o reino de Deus, assim, e todo mundo que quiser andar com Deus vai sofrer perseguições. Você está afim? Eu, por exemplo, naufraguei, já apanhei, eu já passei fome, todo lugar que eu vou eu sou preso. E aquele papo lá de colheita, não sei o quê, estou falando, não, é outra conversa, mudou o paradigma. Agora a conversa aqui é outra. Aqui nós estamos falando do reino de Deus. Aqui nós estamos falando
de uma vida dedicada a Deus. Nós estamos falando de outra coisa. Você não entendeu, você ainda está querendo ter a melhor padaria. Você ainda está querendo usar a Bíblia como um manual para potencializar a sua carreira profissional. Você ainda está querendo usar a Bíblia para fazer uma lista de versículos que vai ajudar você a ter mais dinheiro no fim do mês, cara. E eu estou querendo levar o Evangelho até os confins da terra. E estou apanhando todo dia com esse negócio e estou disposto não somente a apanhar e sofrer, mas eu estou disposto até a morrer para isso aí. Eu não quero ficar falando para você sobre como ter a melhor padaria de Tessalônica. Eu quero falar para você sobre como fazer o nome de Jesus anunciado e o nome de Deus glorificado em Tessalônica. Isso aqui eu quero fazer. Está afim de ouvir o que eu tenho para te falar? Ou você só está interessado em dar uma carga na tua padaria? Aí a gente volta para Lucas capítulo 4. O que é que tem em Lucas capítulo 4? Acho que tem 3 coisas. Primeiro, tem o propósito de uma vida, o compromisso com a justiça. Segundo, tem um senso de missão. E terceiro, tem uma promessa de capacitação. Tem uma unção. Primeiro que Jesus diz assim, olha, o povo a quem eu me dirijo é o povo pobre, cego, oprimido e escravizado. Esse é o meu povo. Eu vou cuidar desses caras. Jesus, esse pessoal aí não compra pão em padaria. Os caras são cego, escravo, pobre. Esses caras não dão lucro. Eles não entram no shopping, Jesus. Minha loja é lá no Iguatemi. E tu quer falar com esses caras? Esses caras não compram, não matriculam em academia, não faz curso de inglês, não troca de roupa, não viaja para a Europa. Esses caras são uns ferrados na vida. E Jesus fala assim, não, mas foi para esses caras que eu vim. E eu vim anunciar para eles o ano do jubileu. Ah, o que é o ano do jubileu? O ano do jubileu tem origem lá na Bíblia hebraica. O 50º ano era o ano do jubileu. 49 anos, no 50º ano, todas as dívidas eram perdoadas. Todos os escravos eram libertos. Eu peço um empréstimo para o banco, vou me enrolando, juros sobre juros. Aí eu já perdi minha poupancinha, minha casa, minha empresa, meus carros, e não consegui pagar o banco. O que eu tenho que fazer? Dar a minha mulher e os meus filhos como escravos. Aí Deus olha esse negócio e diz assim, se for assim, nós vamos ter uma nação de escravos com 10 caras, bilionários e o resto, todo mundo pobre, miserável, morrendo de fome, amíngua, nos corredores dos hospitais, sem saneamento básico. Nós vamos ter criança morrendo antes de completar 1 ano de vida. Isso vai ser o caos. Então vamos fazer o seguinte, no 50º ano, o banco dá uma quitação de dívida e liberta os filhos do cara. E isso garante que a cada geração, Israel começa de novo. Eu não pago a dívida do meu pai. Eu trabalhei como escravo para pagar a dívida do meu pai, mas no 50º ano da dívida do meu pai, acabou. Meu filho já não vai ser escravo. Meu neto não vai ser escravo. É uma expressão de justiça na sociedade. Jesus, o que é que você quer fazer? Eu quero chamar o pessoal para participar do reino do meu pai, que é um reino de justiça.
E vocês farão bem se buscarem em primeiro lugar o reino do meu Pai e a justiça do reino do meu Pai. Porque uma sociedade que busca em primeiro lugar o reino do meu Pai e a justiça do reino do meu Pai, ninguém precisa se preocupar com o que vai comer, o que vai beber, com o que vai vestir, onde vai morar, onde vai estudar e como vai cuidar da sua saúde. Porque numa sociedade em que todo mundo busca o reino do meu Pai e a justiça do meu Pai, aí sim nós temos uma sociedade justa. E todo mundo dorme sem ansiedade. Aquele papo lá de ter uma turbinada na minha padaria em Tessalônica. Falou, a conversa aqui, filho, não é sobre como ter a melhor padaria de Tessalônica. É como ter uma sociedade justa. É sobre isso que nós estamos falando. É como acabar com os mecanismos de opressão, de escravidão. É como dar oportunidade para as pessoas refazerem as suas vidas. É como dar a elas condições de vida digna. É sobre isso que nós estamos falando. Mas eu também tenho que fazer isso? Não necessariamente, a menos que você queira viver uma vocação. Jesus vai dizer para você assim, é isso que eu faço. Por quê? Porque Deus mandou eu fazer. Ele me enviou para. Ele me enviou para. O que é uma vocação? A vocação é um senso de missão. Alguém me chamou e me enviou para fazer alguma coisa. A partir daí, aquilo que eu faço já não é algo motivado pelo realizar dos meus sonhos. E não é algo que eu faço para alcançar o meu sucesso. Imagine que Deus vem para o apóstolo Paulo e diz assim, Paulo, quer trabalhar para mim, cara? Aí você imagina, Deus querendo que eu trabalhe para Ele? Deus, claro que eu quero. Então, é o seguinte, tu vai sair por aí falando que Jesus ressuscitou, mas tu te prepara que os caras não vão acreditar. Os caras que são judeus, que acham que Jesus era um falso Messias, vão ficar buzina contigo. Eles vão te apedrejar, te chicotear, eles vão querer acabar com a tua raça. E vai ser um pouco difícil, porque você vai passar fome, frio, e a tua saúde vai complicar. Mas tu vai estar trabalhando para mim. Aí o Paulo diz assim, mas... Senhor, desculpa aí, mas eu tinha outros projetos aí para minha vida. Eu tenho uma rede de padaria lá em Tessalônica. Eu estava mais assim, querendo fazer um coach com Jesus sobre como formar a equipe de alto rendimento lá na minha padaria. Eu falei, bom, então tu está correndo atrás do teu projeto, né? Vai lá. Eu acho que Deus não pode nem falar, Deus te abençoe, né? Eu falo, tu está correndo atrás do teu sonho, do teu projeto, tu está querendo ir na tua, então vai na tua. Vai na tua. Mas eu acho que tem uma coisa que Deus falaria para ele, para o Paulo. Ele não somente não falaria, Deus te abençoe, como Deus falaria, não conta comigo, hein? Não conta comigo porque eu não existo para patrocinar teu sonho e teu projeto. Eu é que te convido para participar do meu sonho e do meu projeto. Agora, se tu vier para trabalhar no meu sonho, no meu projeto, aí tu pode contar comigo que o meu espírito vai estar sobre ti. É interessante, basta você olhar Tiago capítulo 4. Vocês pedem e não recebem. Pedem e não recebem por quê? Porque pede errado. E o que é pedir errado? É pedir para o seu próprio deleite, para o seu próprio prazer. É pedir com motivações mesquinhas e egoístas.
É pedir julgando-se o centro do mundo. É pedir para que Deus financie, patrocine e traga recursos para o seu projeto. Aí Deus diz assim para você, ó, não conta comigo. Agora, se tu tiver num projeto assim de justiça e compreender que a tua vida não é tua, é minha, e que é um grande privilégio que eu te dou de trabalhar comigo no meu sonho, aí tu pode contar comigo. E eu te garanto que pode ser que você naufrague, pode ser que você pegue lepra, pode ser que você pegue malária, pode ser que você passe fome, pode ser que você passe frio. Mas quando você chegar no fim da vida, você vai dizer para mim, obrigado, porque eu não trocaria a vida que eu tive por nenhuma outra. Porque é exatamente assim que o apóstolo Paulo chega ao fim de sua vida. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor. Amém. Por isso é que me incomoda quando eu entendo, e eu entendo, que as pessoas estão buscando na Bíblia princípios para a realização dos seus sonhos e dos seus projetos, e princípios que as conduzam ao seu sucesso, qualquer que seja o seu sucesso. Evidentemente que eu jamais criticaria uma pessoa que fosse a Bíblia buscando sabedoria para o sucesso de seu casamento e de sua família, buscando sabedoria para o sucesso da educação dos seus filhos. Eu jamais criticaria, porque eu faço isso. Só que a gente não pode parar aí. A gente tem que ir além da nossa percepção de sucesso. E não é ir além da nossa percepção de sucesso, mas é ir além de um sucesso que chamamos nosso. Porque a chave dessa expressão além do seu sucesso não é nem o além e nem o sucesso, é o seu sucesso. Porque a Bíblia não trata de você, a Bíblia trata de Deus. A Bíblia não trata de mim, a Bíblia não trata da minha família, dos meus filhos, do meu casamento, da minha carreira profissional. A Bíblia trata do grande sonho de Deus, que é a redenção da sua criação. A Bíblia trata do grande sonho de Deus, manifesto na história, que atende pelo nome de Reino de Deus. Então, além do seu sucesso, foi Jesus. Ô Jesus, você acha que você foi um sucesso? Total. Jesus tem essa capacidade de falar coisas assim a respeito de si mesmo sem ser arrogante. Ele não falou, eu sou manso e humilde. Ô Jesus, você acha que você foi um sucesso? Total. Mas tu não foi o cara que morreu lá, que os romanos mataram? Fui. E o que aconteceu com a tua equipe? Quando eu morri, acabou. E o que os caras entenderam do que tu falou? Quase nada. Eu estava para morrer, eles fizeram pergunta errada. Mas tu foi um sucesso? Fui. Porque eu dediquei a minha vida aos cegos, pobres, oprimidos e encarcerados, aos cativos de todas as sortes. Eu dediquei a minha vida a servir pessoas que estão correndo atrás do sucesso sequer enxergam. Eu dediquei a minha vida a servir pessoas que gente que está ocupada em realizar os seus sonhos não tem tempo para servir. Eu realizei a vontade do meu Pai, que me enviou. E tudo o que eu fiz olhando para Ele e perguntando se estava certo e se Ele estava satisfeito com o que eu estava fazendo. Porque eu sabia o tempo inteiro que a minha vida não era minha, era dele. Que a minha história não era minha, era dele. E que a vontade que deveria prevalecer na minha vida não era a minha, era a dele. E que o sucesso não era o meu, era o dele. E que a glória não era a minha, era a dele.
Então, nesse ponto, eu fui um sucesso, sim. Na verdade, queria te dizer, diria Jesus, eu fui além do meu sucesso. Aliás, eu não pensei no meu sucesso. Eu pensei no sucesso do meu Pai, na glória do nome do meu Pai. Eu pensei nos propósitos do meu Pai. Eu pensei nas vontades do meu Pai. Eu pensei no reino do meu Pai. Eu pensei num mundo conforme o meu Pai pensou. E o Espírito do meu Pai me acompanhou todos os dias da minha vida. E no meu último suspiro, foi a esse Espírito que eu me entreguei. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Você encontra na Bíblia um monte de coisa que os livros de autoajuda falam. Também aqui fala. Mas a Bíblia não é um livro de autoajuda. Você encontra na Bíblia receitas de sucesso. Mas a Bíblia não é um manual para ensinar você a ser um sucesso. Esse livro conta a história de Deus e do projeto redentor de Deus, do reino de Deus e da justiça do reino de Deus. E faz uma convocação que pode custar bem caro mesmo para a gente. É a gente se comprometer com o projeto de Deus, o sonho de Deus, o que está para além do nosso sucesso. Portanto, o nosso Fórum Cristão de Profissionais não é um lugar onde você vai aprender como ser um profissional bem-sucedido, como fazer a gestão da sua carreira, como desenvolver equipes de alto rendimento, como ser um campeão de metas no seu trabalho, como ser um grande estrategista comercial. Não é para isso que existe o Fórum Cristão de Profissionais. Nós não estamos reunidos para dar a você princípios bíblicos para o seu sucesso. Nós nos reunimos aqui para nos encorajarmos mutuamente, enquanto nós estamos servindo ao reino de Deus no lugar onde Deus nos semeou. Nós nos reunimos aqui para perguntar a Deus: Deus, como é que eu trabalho pela justiça e pelo teu reino, considerando que eu sou dentista? Não sou pastor, não sou missionário. Sou médico, sou psiquiatra, sou professor universitário, sou mecânico, sou bombeiro, sou policial militar. Sou professor de educação física, eu sou fisioterapeuta, sou jogador de futebol, eu sou tenista. Como é que eu sirvo o teu reino? Como é que eu deixo de me distrair com o meu sucesso para viver comprometido com o teu reino e a tua justiça? É para isso que a gente se reúne aqui. É isso que eu gostaria de ver acontecer. Lá na origem, quando eu e um grupo de amigos começamos a falar sobre o Fórum Cristão de Profissionais, nós sabíamos que nós não queríamos um lugar para trazer gente para a igreja. E não queríamos um lugar que potencializasse a nossa vida profissional e a nossa carreira e etc. Nós queríamos um lugar onde nós pudéssemos nos encontrar, pudéssemos nos abençoar mutuamente, discernir a vontade de Deus para as nossas vidas e para a carreira profissional que nós temos. De como colocar a nossa vida e a nossa carreira profissional a serviço do projeto de Deus e do sonho de Deus. Como eu, como um cristão e um profissional cristão, me coloco no mundo em que eu vivo, de tal maneira que eu seja um agente da justiça do reino de Deus na minha sociedade. Essa é a pergunta que nós estamos fazendo. No meio do caminho, eu não tenho dúvidas de que muita gente vai prosperar. Não tenho dúvidas de que muitas metas serão alcançadas. Não tenho dúvida de que muitas empresas serão beneficiadas. O meu filho um dia chegou para mim e falou assim: pai, se eu fosse um empresário rico, eu tivesse a maior empresa do mundo, eu ia chamar você para fazer palestra lá. Meu filho, por quê? Porque é maravilhoso ter você lá, pai.
Está ensinando os profissionais da minha empresa a serem honestos, dedicados, comprometidos com o trabalho, buscarem a excelência e trabalharem não para mim, mas para o Deus deles. Se eu tiver esses caras aí que acreditam no que você está falando, trabalhando para mim, eu não preciso me preocupar com corrupção, falta de ética, roubo, baixaria. O nível de gente escrava do álcool, das drogas, vai reduzir, absenteísmo cai. Tudo isso, claro. Mas olhe, pessoal, não é para isso que a Bíblia foi escrita. Tudo isso é verdade. Mas no dia que essas coisas começarem a acontecer, dentro da sua empresa e do universo, da sua influência profissional, você vai ter uma alegria tão grande em que você não vai pensar no seu sucesso. Você vai começar a olhar e você vai ver o que Barnabé viu quando chegou na cidade de Tessalônica. A graça de Deus. O que Barnabé viu quando chegou na cidade de Antioquia. A graça de Deus. Viu quando chegou em Éfeso. A graça de Deus. Quando chegou em Samaria. A graça de Deus. Transformando vidas, transformando famílias, transformando sociedades e comunidades, transformando ambientes profissionais. E a justiça de Deus se manifestando para o bem comum e a glória do nome de Deus. Bom, é para isso que a gente se reúne. E o reino de Deus é o que está além do nosso sucesso. E eu convoco você em nome de Jesus a se comprometer com a justiça, onde você estiver. Eu convoco você em nome de Jesus a compreender que você é alguém que trabalha não para você mesmo, não para sua família, muito menos para o seu empregador, muito menos para os acionistas que mandam no seu empregador. Você trabalha para Deus. É para Deus. E eu garanto a você que você pode sim esperar a mão de Deus na sua cabeça e pode esperar que coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Quando? Quando você esquecer do seu sucesso e começar a viver para Deus e para a glória de Deus. Se o nosso fórum estimular isso no seu coração, na sua consciência, e nós tivermos a coragem de dizer sim a essa convocação de Jesus para nós, eu não sei o que pode acontecer no nosso país, na nossa sociedade, na nossa cidade, a partir do nosso horizonte de influência e do nosso serviço a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós tenhamos coragem de viver debaixo da misericórdia de Deus. Amém. Amém.